Bem-vindos ao canal do Trouxa. Esse vai ser um vídeo para te explicar essa série e essa playlist aqui, macho e fêmea, e principalmente para estabelecer alguns conceitos para que o seu aproveitamento desses vídeos seja proveitoso. Então vamos lá. Eu comecei a estudar as relações que a gente tem entre homem e mulher, macho e fêmea, numa perspectiva de evitar que a gente seja manipulado pelo outro gênero e tentar entender essa dinâmica, né? Fazendo uma reflexão neossimplista, a gente vai buscar a essência dessas relações, quais são os aspectos envolvidos aí, então aspecto biológico, antropológico, de construção social e um aspecto que eu comecei a me aprofundar agora, que é o psicológico. Então assim, eu estou estudando um livro do Robert Johnson que se chama We, que é basicamente, ele explica o que tem por trás do nosso conceito de amor romântico, né? Então assim, é o aspecto psicológico por trás do amor romântico e ele usa uma abordagem junguiana, né, do Carl Jung. Eu li o livro sobre memórias e sonhos, né, do Jung, e isso me deu, né, vai estar tá na playlist de neosimplismo ali, né? Isso me deu aquela reflexão sobre o Wi-Fi mental, que talvez a gente tenha uma forma de comunicação, né, que é como se fosse um Wi-Fi. A gente tem uma ideia e a gente consegue transmitir essa ideia para uma outra pessoa, né? Então o vídeo está aqui no canal, né? Você coloca aí Carl Jung, Wi-Fi mental, aí canal do Trouxa, você vai encontrar, ou você vai na playlist Neosimplismo, vai estar lá. Então, ó, alguns conceitos importantes que vocês vão ver eu falando nesses vídeos aí, né? Primeiro, ó, a ideia de manipulação ela vai ser intencional e muitas vezes ela pode ser intencional, ou seja, a pessoa que está te manipulando ela nem percebe que ela está fazendo isso, pode ter assim até um sentido meio patológico aí, que a natureza dessa pessoa assim, ela não consegue interagir com outra pessoa sem ser assim, e ela vai te passar uma imagem que vem de um arquétipo. Isso é a abordagem junguiana. O que é um arquétipo, gente? Então, ele vai defender que dentro da nossa mente a gente tem o consciente, que é aquela parte que a gente tem um fácil acesso, que a gente consegue pensar sobre, acessar as memórias ali dessa parte. E a gente tem o inconsciente, então é como se nossa mente fosse um oceano e a gente tivesse algumas áreas ali da nossa mente que a gente não tem um acesso direto, tá? Dentro desse inconsciente, ele vai defender que existe algumas ideias e conceitos que são comuns em todos os seres humanos, elas estão adormecidas ali, que é o que ele vai definir como se fosse um arquétipo. Então, o arquétipo é um conceito. Por exemplo, o conceito de uma divindade, o conceito do guerreiro, o conceito de um sábio, né? E aí, gente, dentro disso, ele vai colocar os estereótipos, que são as imagens. Pronto, agora tá legal. Que são as imagens que representam esses arquétipos. Então, só para que você entenda, o manipulador, ele vai muitas vezes se apresentar para você como se ele fosse o estereótipo, ou seja, a imagem desse conceito. Então, assim, o cara ser o cavaleiro de armadura, o príncipe encantado, a mulher se apresentar como uma donzela em perigo, tá? Isso eu vou abordar nos outros vídeos aí da série Macho e Fêmea, tá? Então é o seguinte, a pior coisa que você pode fazer nesse sentido é se apaixonar. Por quê? A paixão, ela vem daquela sensação que é hormonal, que parece que você está drogado. E realmente os sintomas são como se você tivesse drogado. Ela é comum em todos os seres humanos porque é o primeiro incentivo que a gente tem para se reproduzir. Então, o que acontece? Você vê simplesmente qualidades no outro, você acaba ignorando os defeitos, né? Isso, o livro do Robert Johnson ele vai usar o mito de Tristão e Isolda, que ele fala que é o primeiro mito que mostra essa representação do amor romântico, de todos os conceitos. Então ele vai pegar cada elemento desse mito e fazer uma explicação com base na abordagem junguiana, na abordagem do Carl Jung. Isso é muito interessante porque ao ler esse conteúdo eu comecei a pensar, nossa, a gente tem um aspecto biológico e o aspecto que a gente tem de interpretar fenômenos, né, faz a gente idealizar. E por que a gente idealiza? Era aí que eu não tinha chegado. A gente idealiza porque a gente já tem esse conceito dentro da gente, que vem
de uma necessidade de busca pelo divino. Então, assim, uma parte do inconsciente coletivo que ele fala que é comum é a gente buscar uma divindade. E aí eu vou chegar numa dedução aqui desse vídeo que você pode fazer uma dúvida honesta, Mike. Se por acaso deuses não existissem, né, não existe nada divino, como que a gente é capaz de imaginar uma coisa que não existe? Então, será que realmente isso prova então que existe algo divino? Por isso que a gente tem essa ideia dentro do nosso inconsciente? Vou chegar lá já. Então, ó, o que tudo isso tem a ver com manipulação, gente? Se você entender a sua necessidade biológica de buscar uma perfeição, de buscar uma divindade, você já consegue identificar ela. Opa, peraí, eu estou projetando aí. Eu já estou criando uma imagem da outra pessoa que não existe. E essa outra pessoa está tentando vender essa imagem para mim, você já consegue ficar esperto, tá? E a conclusão desses vídeos, cara, você vai ver que assim, eu não tô falando que todos os relacionamentos estão falidos, que já era, você só vai sofrer se se relacionar com alguém. Não, não é isso. É simplesmente uma série de vídeos para te ajudar a não ser manipulado, a você se blindar e já identificar suas necessidades, tá? Então a gente tem a necessidade biológica da reprodução, um incentivo que a gente tem aí que vem desse inconsciente coletivo, ó, segundo essa abordagem junguiana, é você buscar uma espiritualidade, você buscar algo mágico, algo divino. Isso é extremamente interessante, gente, e importante no sentido de a ideia de amor romântico é quase que uma devoção religiosa. Então, da onde que vem essa nossa necessidade? E como que ela acontece? Ela vem dentro de uma reflexão neossimplista, você vai concluir que tudo que a gente faz para preservar a nossa própria existência como espécie ou como indivíduo, para potencializar isso. Então, dentro disso, ó, faz todo sentido que existam pessoas que não se reproduzem, porque a gente tem um número de indivíduos e um número de recursos, e o planeta ele não cresce, ele é o mesmo tamanho. Então, se a gente só tiver gente que tem sucesso nessas relações, que se reproduz, uma hora a gente vai ter muita gente no mundo. Então faz sentido, pensando nesse aspecto, que a natureza traga algo para balancear essas relações. Então, dentro de relacionamentos hétero aí, afetivos, faz sentido que muitas pessoas não consigam se relacionar com o outro, que muitas pessoas não sintam o impulso de se reproduzir, e faz sentido a existência do beta aí, ou da pessoa que vai simplesmente venerar uma mulher, o cara que fica venerando aí girl aí, mas que nunca vai ter um contato físico sexual com essa mulher. Tem um dos vídeos que eu abordo esse aspecto, inclusive. Isso faz todo sentido dentro da evolução. Então, assim, se a gente só tivesse o melhor cenário possível, né? Os homens fossem todos alfas aí, tal, e tivesse várias fêmeas também, completamente férteis, com toda a capacidade de reprodução, e os homens também, o que ia acontecer? Muito alfa ia ficar aquele conflito, né? A única maneira de não haver conflito seria se não tivesse escassez de fêmeas. Então vamos supor, no melhor cenário possível, não existe escassez de fêmeas, todos os machos são alfa. O que ia acontecer? Overpopulation. Ia ter uma quantidade gigantesca de gente, os recursos iam ficar mais escassos, ia gerar mais conflito. Então faz sentido que a gente tenha os betas aí, né? Que a gente tenha alfa que gosta de alfa, ou alfa que gosta de beta, beta que gosta de beta, fêmea que gosta de fêmea. Faz todo sentido, né, nesse aspecto de equilíbrio natural aí. E dentro disso, ó, é onde entra essa nossa ideia de busca por uma divindade. Por quê? Vai acontecer o seguinte, ó. A ideia do amor romântico vem do amor cortês. Ele até explica lá que vem de uma religião que começou com os cátaros, que eles eram vistos assim como... Isso é muito antigo, tá, gente? Mas eles eram vistos como se fossem castos ou puros. Então eles rejeitavam todo o prazer sexual, prazer carnal. A partir daí, isso foi tido como se fosse uma heresia ali pela igreja, né? E aí, olha que interessante. Essa visão aí de ser mais casto, mais puro, mais santificado aí, rejeitar a carne, se transformou no amor cortês, que é aquele cavaleiro que ele serve a dama, ele faz grandes feitos, ele mata o dragão, ele já mostra aquela... Ele tem várias virtudes que ele usa em prol de uma fêmea que ele não irá ter nenhum tipo de contato físico. É simplesmente uma imagem que ele venera ali.
Você tá entendendo? Então, o cara gasta toda a energia dele venerando uma fêmea que ele não irá ter contato. A fêmea tem uma legião de cavalheiros ali seguindo ela e ela não necessariamente tem contato com esses caras. Inclusive, no amor cortês, uma rainha que é casada com o rei pode ter vários súditos ali que servem ela. Tá entendendo? Essa ideia de amor cortês, ela está presente, só que a gente fez uma mistura do amor romântico e aí que esse livro do Robert Johnson fica muito interessante. A gente mistura o amor romântico, que é aquela coisa idealizada, quase divina, que tem muito a ver com a paixão, com a ideia do amor cortês. A gente faz uma simbiose ali. Então é o amor cortês, só que com sexo envolvido, com contato sexual. Qual que é o problema? Essas relações não são duradouras, porque a quantidade de hormônio de bem-estar que você tem no começo de um relacionamento, quando você está apaixonado e você só vê, você tomou a poção do amor, que ele vai explicar isso no livro também. Ó, de novo, o nome do livro é We, Robert Johnson, tá? É He, She e We. São 3 livros, é uma trilogia, tá? Eu tô lendo o We no momento. E aí, gente, ó, essa ideia de buscar o divino faz com que a gente projete esse arquétipo nas nossas relações. Então a gente já vê o outro como se fosse um ser divino idealizado. Por isso que a gente acaba sendo manipulado. A mulher vê o cara como cavaleiro de armadura perfeito, sem defeito, que vai estar ali cuidando dela. O cara vê a mulher como uma deusa. E aí você pega os mitos, as histórias, você vê que tem esses arquétipos presentes. A deusa da perfeição. Aí você vai ver a Medusa, por exemplo, ali também, que é a representação ali também dos seus da mulher como se fosse algo ali, né, de perigoso que petrifica o homem. Então você tem essas ideias aí para justamente você estimular um comportamento de reprodução ou você frear esse comportamento do tipo, não, a mulher é só para você venerar, não é para você encostar nela. E aí você vai ver que tem um desenvolvimento religioso de você ser casto só depois do casamento. Que isso faz sentido em termos de evolução? Você só vai ter uma fêmea para você se reproduzir, você evita que tenha uma superpopulação de pessoas. Você tem um monte de cara que resolve rejeitar o contato sexual ali, os caras mais puros ali, um monte de mulher que resolve virar freira, por exemplo. O que acontece? Você equilibra a população. Então, nesse sentido, cara, quer dizer, nesse aspecto faz todo sentido que existam pessoas que não tenham esse interesse. E aí onde que entra a manipulação? Você pegar pessoas que elas, dentro delas ali, elas já têm essa ideia de você... Por exemplo, a mulher já vai ter a ideia que o cara só serve para venerar ela, e o cara que tá com esse arquétipo ali também da deusa vai ter essa ideia que ele só pode venerar a mulher, e se ele não tiver o contato com o lado ali, que é o que Jung vai defender como alma, né? Que não é algo mágico, algo divino. Isso está abordado em um dos livros da série também, mas é basicamente a ponte entre o seu ego. O que é o seu ego? A parte sua que se interpreta as coisas. É a parte sua que está ciente que você existe. Isso é o que a abordagem junguiana vai falar do ego. O subconsciente é aquela área mental que você não tem o acesso direto. O acesso que você tem vai ser o que Jung define como se fosse sua alma. Então a alma, na visão junguiana, é uma parte do seu subconsciente que faz a ponte ali entre o inconsciente e o consciente, tá? É a ponte. Quando o cara não tem essa ponte, ele vai ser simplesmente o polo masculino no sentido de bruto ali. E assim, o fato dele ter o acesso ao feminino dele, não é um feminino assim de fêmea, de ter isso aqui, não. É de você saber lidar com o outro aspecto emocional seu, de direcionar suas emoções, de lidar bem com elas. O cara extremamente masculino, ele é extremamente emocional, só que ele direciona de uma maneira agressiva, ou ele pode chegar num ponto de querer terminar a própria existência. Então, ó, da onde que vem a nossa necessidade de algo divino, que esse livro ele vai abordar ali, que a gente tem na espiritualidade, nas religiões, consequentemente na nossa ideia de amor romântico? Vem da nossa necessidade de potencializar a nossa própria existência como espécie, como indivíduo, né? Um equilíbrio aí. Isso é uma interpretação minha, tá bom, gente? Pode estar equivocada. E como que a gente consegue imaginar um divino, né, se talvez esse divino não exista? Talvez seja a dúvida que apareceu aí pra você. O divino, ele é um conceito negativo, gente. Negativo no sentido de não ter ou não ser algo. Por exemplo, perfeito não existe de maneira objetiva.
Ele é uma ideia de algo sem alguma coisa, sem defeitos. Então, assim, a gente observa a realidade, a gente fala, a gente morre. Então, como seria um ser que não morre? Ó, conceito negativo, não morre. Imortal. Ah, existem defeitos, que já é uma interpretação arbitrária, né? Qualidade e defeito, adjetivo ontologicamente subjetivo, né? Sem sujeitos não tem adjetivo, né? Alguém sem defeitos, haha, alguém perfeito. Então não quer dizer que o fato de eu imaginar prova que existe. Eu posso imaginar pela via negativa, um ser que não tem tal coisa. Nisso a gente projeta a ideia de amor perfeito, um amor que não há, você nunca enjoa da pessoa, que você tá sempre com o tesão lá em cima, que a pessoa sempre te entende, que o físico, emocional, psicológico está sempre em harmonia. Isso não existe. Pessoas vão ter momentos altos e baixos. A dor e o tédio são mecanismos de ação para potencializar a nossa essência. E é isso que eu vou abordar em um desses vídeos, né? Que é possível você ter um relacionamento duradouro, mas você vai ter que sempre estar se reinventando e ter um pico aí de ausência. O casal vai ter que ficar um tempo ausente para você voltar a sentir falta ali. Se ficar o tempo todo junto, enjoa. Isso é normal, tá? Então, ó, recapitulando, a gente tem um subconsciente, que é uma área que a gente não tem o acesso direto. Dentro desse subconsciente, a gente tem ideias que são comuns a todos os seres humanos, tá? Que a gente pode transmitir através de um Wi-Fi mental, aí isso já é uma dedução minha, tá? Que é por isso que ele vai defender no livro que quando essa ideia surge, não dá para ignorar ela, porque ela surge na cabeça de todo mundo. É o tal do inconsciente coletivo. Essa ideia pode aparecer em forma de uma religião, uma tribo começa a adorar alguma coisa, pode aparecer como um conceito de um movimento histórico, inclusive, nessa direção, porque todo mundo está sentindo a mesma coisa. Pode acontecer como um conceito do amor romântico, que é o que a gente tem hoje aqui. E aí, a partir daí, você vai ver que a gente vai criar religiões, vamos criar leis moldadas nessa ideia. A gente às vezes nem percebe que ela está lá. Mas, não pode se divorciar, porque o casamento é para sempre. Se adultera, vai morrer. Então a gente faz uma interpretação de um fenômeno que ele é biológico, né? E a gente projeta ele como se fosse algo divino. Então ele vai falar no livro ali que a paixão é simplesmente não tem nada a ver com amor, que a paixão é o estado momentâneo ali. Ele vai até defender que o amor é algo que você tem afeto, né? E ele é duradouro ali no sentido de assim, você não projeta a perfeição, você enxerga o outro como defeitos, com defeitos, né? E eu já defini o amor aqui em outros vídeos, né? É simplesmente um monte de hormônio na nossa corrente sanguínea que existe para potencializar a nossa existência como espécie. Uma definição mais poética do amor, que não foge disso, é o desejo máximo de potencializar a existência de algo. Aquilo que você ama, você quer que aquilo exista em total plenitude por maior tempo possível, pelo maior tempo possível. Essa é a minha definição de amor. Vou parar por aqui esse vídeo, ó. Eu espero que vocês gostem desses estudos. Você precisa assistir esse vídeo antes de ver os outros, senão vai ficar um pouco confuso, ó. Era muita ideia na minha cabeça enquanto eu tava lendo, cara. Então são aí os 4, 5 vídeos que vão estar nessa playlist. Eu vou gravar mais, caso vocês gostem, né?